Aquele olhar foi só um segundo, mas mudou tudo. Nossos dedos se tocaram por acidente ao pegar o mesmo copo e senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo inteiro. Como poderia sentir isso justamente por ele? O irmão do homem que havia partido meu coração em 1000 pedaços era errado, proibido, perigoso, mas impossível de ignorar. Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão. Se você gosta de histórias que fazem seu coração acelerar e sua respiração ficar suspensa, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Eu serei sua narradora e hoje vou contar a história de Beatriz, que descobriu que às vezes o amor surge exatamente onde não deveria estar. Capítulo 1. O reencontro inevitável. 5 meses, 3 semanas e 2 dias. Era exatamente esse o tempo que tinha passado desde que Mateus havia terminado comigo, dizendo aquelas palavras que ainda ecoavam na minha mente. Não sinto mais o que sentia antes. Uma frase clichê para encerrar 2 anos de relacionamento. 2 anos jogados fora. Eu jurei que nunca mais pisaria naquela casa. Mas o destino tem um senso de humor peculiar, não é mesmo? Ali estava eu, parada em frente à porta da família Mendes, com uma garrafa de vinho barato nas mãos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Não era por Mateus, ou pelo menos tentava me convencer disso. Era pelo constrangimento de estar na festa de aniversário da mãe dele, convidada por ela mesma, que insistiu que as coisas não precisavam ficar estranhas só porque vocês não estão mais juntos. Respirei fundo e toquei a campainha. Quem atendeu não foi Dona Cecília, nem Mateus. Foi Henrique. Henrique era o oposto de Mateus em quase tudo. Enquanto meu ex era extrovertido, falante, o centro das atenções, Henrique sempre foi o irmão mais velho quieto, reservado, quase misterioso. Nos meus 2 anos namorando Mateus, trocamos poucas palavras além de cumprimentos formais. Ele havia se mudado para o exterior para fazer mestrado e voltou há pouco tempo. Pelo que soube, estava trabalhando em alguma startup de tecnologia. Beatriz, ele disse meu nome de um jeito diferente, como se testasse o som na língua. Você veio. Não era uma pergunta, mas percebi um leve tom de surpresa em sua voz. Ele usava uma camisa azul marinho que contrastava com seus olhos castanho claros. Tinha deixado a barba crescer desde a última vez que o vi, e isso o deixava com uma aparência mais madura, mais atraente? Afastei esse pensamento imediatamente. Sua mãe insistiu, respondi, entregando a garrafa de vinho. Nossos dedos se tocaram brevemente e senti um calor subir pelo meu braço. Desviei o olhar, confusa com minha própria reação. Ela tem esse poder sobre as pessoas, ele comentou com um meio sorriso, dando espaço para eu entrar. A casa estava cheia de familiares e amigos próximos. Avistei Mateus do outro lado da sala, conversando animadamente com uma garota que não conhecia. Senti um aperto no peito, mas não era dor. Era incômodo. Indiferença. Percebi com certa surpresa que a ferida havia cicatrizado. Quer uma bebida? Henrique perguntou, aproximando-se por trás. Sua voz, baixa e próxima ao meu ouvido, me fez arrepiar. Por favor, respondi virando-me. Estávamos próximos demais. Pude sentir seu perfume, madeira e alguma coisa cítrica que não consegui identificar. Durante a festa, era como se uma força invisível me puxasse para onde Henrique estava. Nos encontramos na cozinha quando fui buscar mais gelo. Na varanda, quando precisei de ar fresco. Até mesmo na pequena biblioteca da família, onde me refugiei por alguns minutos para escapar do olhar inquisidor de Mateus, que claramente havia notado algo estranho acontecendo. Foi nessa biblioteca que tudo mudou. Sempre gostei do seu gosto para livros, comentei, observando-o recolocar um volume de poesia na estante. Você sempre teve os melhores na sua coleção. Você reparou nisso? Ele parecia genuinamente surpreso. Achei que só tinha olhos para meu irmão quando vinha aqui. Havia algo em sua voz. Mágoa?
Ou apenas constatação? Eu notava mais coisas do que você imagina, admiti, sem saber exatamente por que estava dizendo aquilo. Henrique se aproximou, e o espaço entre as estantes de livros pareceu diminuir. Como o quê? Meu coração disparou. Como o jeito que você franze a testa quando lê algo interessante. Como prefere café puro de manhã, mas com leite à noite. Como sempre foi gentil comigo, mesmo quando claramente não aprovava meu relacionamento com seu irmão. Ele deu um passo à frente. Eu deveria ter recuado, mas meus pés permaneceram plantados no chão. E eu não aprovava, confessou ele. Não porque você não fosse incrível, mas porque ele nunca te viu como deveria. O ar entre nós ficou denso, carregado. Ouvi risadas distantes da festa, lembrando-me de onde estávamos, de quem éramos. Henrique! Comecei sem saber o que dizer. Desculpe, ele recuou. Não devia ter dito isso. Naquele momento, a porta da biblioteca se abriu. Era Mateus, com olhos semicerrados de desconfiança. O que vocês dois estão fazendo aqui? Perguntou, o olhar alternando entre mim e seu irmão. O clima na biblioteca ficou pesado como chumbo. Ali, presa entre os dois irmãos Mendes, percebi que algo havia despertado dentro de mim. Algo que deveria permanecer adormecido, mas que agora seria impossível ignorar. E se essa história já mexeu com você até aqui, deixa seu like e comenta o que você sentiu. O que você faria se estivesse no lugar de Beatriz? Capítulo 2. Entre culpa e desejo. Estávamos apenas conversando sobre livros, respondeu Henrique, mantendo a compostura que eu havia perdido completamente. Mateus nos estudou por mais alguns segundos, antes de dar de ombros. Mãe está procurando por você, Henrique. Algo sobre o bolo. Com um último olhar enigmático para mim, Henrique saiu da biblioteca, deixando-me sozinha com meu ex-namorado. O silêncio pesou entre nós. Então, você e meu irmão? Mateus finalmente quebrou o silêncio, com um tom que tentava soar despreocupado, mas falhava miseravelmente. Não existe eu e seu irmão, respondi, talvez rápido demais. Como eu disse, estávamos apenas conversando. Mateus aproximou-se, parando a poucos centímetros de mim. Reconheci aquele olhar, o mesmo que usava quando queria me reconquistar após uma briga. Sinto sua falta, sabia? Sua voz baixou uma oitava, tentando soar sedutora. Talvez tenhamos sido precipitados em terminar. 5 meses atrás, essas palavras teriam me feito implorar para voltar. Agora causavam apenas um vazio desconfortável. Percebi com clareza cristalina que não sentia mais nada por ele. Mateus, por favor. Recuei um passo. Nós dois sabemos que acabou. Algo mudou em seus olhos. Orgulho ferido, talvez. É por causa do Henrique? Você mal o conhece, Bia. Aquilo me irritou profundamente. Isso não tem nada a ver com seu irmão. E sim, eu não o conheço bem. Assim como você nunca realmente me conheceu nos 2 anos que estivemos juntos. Saí da biblioteca sem olhar para trás, o coração batendo acelerado. Precisava de ar. Atravessei a sala lotada e saí para o Jardim dos Fundos, onde a noite de primavera estava perfeitamente estrelada. Não estava sozinha por muito tempo. Está tudo bem? A voz de Henrique me fez virar. Ele estava parado a alguns metros de distância, como se temesse se aproximar demais. Sinceramente, não sei. Respondi com um sorriso fraco. Seu irmão acha que há algo entre nós. Henrique engoliu em seco, visivelmente desconfortável. E o que você disse? A verdade, que não há nada. Fiz uma pausa. Não há, certo? Ele deu alguns passos em minha direção, parando a uma distância respeitosa. Isso depende do que você considera algo. Meu coração acelerou. O que você quer dizer? Quero dizer que sempre notei você também, Beatriz. Desde o primeiro dia que Mateus te trouxe para casa. Sua confissão pairou no ar entre nós. Mas você era a namorada do meu irmão, intocável. E agora? Agora você não é mais a namorada dele.
Mas ainda é a ex. O que em muitos códigos de conduta ainda te torna... Ele hesitou. Proibida. O vento suave da noite agitou meus cabelos. Senti um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Sempre pensei que você não gostasse de mim, confessei. Você sempre foi tão distante. Distância era a única forma de respeito que eu podia oferecer, explicou ele. A você e ao meu irmão. Naquele momento, as luzes do jardim se acenderam automaticamente, iluminando seu rosto com um brilho dourado. Observei suas feições, o maxilar definido, os olhos expressivos que pareciam enxergar além da minha superfície, tão diferentes dos de Mateus, que sempre me viam como um acessório bonito. E se... Comecei, a coragem vindo de algum lugar desconhecido dentro de mim. E se eu dissesse que não me importo com esses códigos de conduta? Henrique deu mais um passo em minha direção. Estávamos próximos o suficiente para que eu pudesse ver o ritmo acelerado de sua respiração. Eu diria que você não pensou nas consequências, respondeu ele, sua voz mais rouca. Nas complicações familiares, no que os outros diriam, no quanto Mateus ficaria magoado. E se eu já tivesse pensado em tudo isso? Desafiei, erguendo o queixo. O olhar dele desceu para meus lábios por um segundo antes de voltar para meus olhos. Então, eu perguntaria se valeria a pena. Ouvi vozes se aproximando do jardim. Alguém estava vindo em nossa direção. Acho que precisamos conversar em outro lugar. Sussurrei, tomada por uma ousadia que não reconhecia em mim mesma. E em outro momento. Rapidamente peguei meu celular e entreguei a ele. Seu número. Henrique digitou rapidamente e me devolveu o aparelho exatamente quando 2 convidados da festa entraram no jardim. Nos afastamos naturalmente, como se estivéssemos apenas coincidentemente no mesmo espaço. Pelo resto da noite, nos mantivemos afastados. Trocamos apenas olhares discretos através da sala. Cada vez que nossos olhos se encontravam, sentia aquela mesma corrente elétrica da biblioteca. Era como se tivéssemos nosso próprio idioma silencioso, nosso próprio segredo. Quando finalmente decidi ir embora, Dona Cecília insistiu que Henrique me acompanhasse até meu carro por segurança. No breve trajeto pelo jardim da frente, caminhamos lado a lado, nossas mãos ocasionalmente se tocando por acidente. Te mando mensagem amanhã, sussurrei, enquanto ele abria a porta do meu carro. Vou esperar, respondeu ele. E por um momento pensei que fosse me beijar ali mesmo, sob a luz fraca da lua. Mas ele apenas sorriu e fechou minha porta depois que entrei. Observei pelo retrovisor enquanto me afastava, sua silhueta parada no mesmo lugar até eu virar a esquina. Naquela noite, deitada em minha cama, revi cada momento, cada palavra, cada olhar trocado. A culpa e o desejo travavam uma batalha dentro do meu peito. Estava me apaixonando pelo irmão do meu ex. E o pior, não conseguia me arrepender. Você já sentiu algo proibido por alguém? Algo que sabe que poderia machucar outras pessoas, mas que parece impossível de ignorar? Deixe nos comentários sua experiência, mesmo que seja em anonimato. Capítulo 3. A escolha. 3 dias se passaram desde a festa de Dona Cecília. 3 dias de mensagens trocadas com Henrique até tarde da noite. Conversas que começavam sobre livros e filmes e inevitavelmente derivavam para confissões cada vez mais pessoais. Descobri que ele tinha terminado um relacionamento sério pouco antes de voltar ao Brasil. Que preferia montanha à praia. Que sonhava em abrir sua própria empresa de tecnologia voltada para a educação. Compartilhei com ele minhas inseguranças sobre minha carreira como designer, meus sonhos de morar fora, minhas memórias de infância. Era fácil falar com Henrique. Diferente de Mateus, ele realmente escutava. Fazia perguntas que mostravam que estava prestando atenção. Lembrava de detalhes que eu mencionava casualmente. No 4º dia, ele sugeriu que nos encontrássemos. Conheço um café no centro que serve o melhor cappuccino da cidade. Fica longe da casa dos meus pais. Ninguém que conhecemos costuma ir lá.
Entendi o que estava nas entrelinhas. Seria um lugar onde não correríamos o risco de encontrar Mateus ou conhecidos da família. Um lugar seguro para explorarmos o que quer que estivesse nascendo entre nós. Aceitei imediatamente. O café era exatamente como ele descreveu. Aconchegante, discreto, com estantes de livros nas paredes e música jazz tocando em volume baixo. Sentamos em uma mesa nos fundos, parcialmente escondida por uma estante. Henrique parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos repetidamente. Um gesto que percebi ele fazia quando estava ansioso. Não consigo parar de pensar que estamos fazendo algo errado, ele confessou após o garçom trazer nossos pedidos. Senti meu coração apertar. Você se arrepende de estar aqui? Não, respondeu ele rapidamente, seus olhos fixos nos meus. E é exatamente isso que me assusta. Deveria me sentir culpado, mas quando estou com você... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. A culpa parece um preço pequeno a pagar. Estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dele. Foi a primeira vez que nos tocávamos intencionalmente, sem o pretexto de um acidente. Seus dedos entrelaçaram os meus, quentes e seguros. Mateus me ligou ontem, revelei, observando sua reação. Sua expressão ficou tensa, mas não soltou minha mão. Ele quer conversar, tentar de novo. E o que você disse? Perguntou ele, sua voz controlada. Que não há mais nada para conversarmos. Que seguimos caminhos diferentes. Henrique soltou um suspiro que não percebi que estava segurando. Beatriz, eu preciso ser honesto. Se decidirmos explorar isso entre nós, vai complicar tudo. Mateus vai ficar furioso. Minha mãe provavelmente ficará dividida. Pessoas vão falar. Eu sei, concordei. Também pensei muito nisso, mas me pergunto, quanto tempo precisamos esperar? Quanto respeito devemos a um relacionamento que já acabou? 1 mês? 1 ano? 5 anos? Ele refletiu por um momento. Não sei. Não há um manual para isso, não é? Não, sorri fracamente. Mas sei que passei os últimos 5 meses tentando superar seu irmão. E consegui. O que sinto por você? Hesitei. É algo completamente novo. Diferente. Henrique apertou minha mão. Para mim também. Conversamos por horas naquele café. Sobre medos, expectativas, possibilidades. Decidimos que, se realmente quiséssemos tentar, precisaríamos ser transparentes, pelo menos com Mateus. Ele merecia saber por nós, não por outras pessoas. Quando finalmente saímos do café, já estava anoitecendo. Caminhamos lado a lado pelas ruas do centro, nossos braços se tocando ocasionalmente. Paramos em uma pequena praça, praticamente vazia àquela hora. Tenho medo de estragar tudo, confessou Henrique, virando-se para mim. De machucar meu irmão, de te perder antes mesmo de te ter. Também tenho medo, admiti. Mas tenho mais medo ainda de nunca descobrir o que poderíamos ser. Ele ergueu a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos. Quando os abri novamente, seu olhar estava fixo em meus lábios. O mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Posso? Perguntou ele num sussurro quase inaudível. Como resposta, me aproximei, eliminando o espaço entre nós. Nossos lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Suas mãos seguraram minha cintura, puxando-me para mais perto, enquanto minhas mãos subiam para seu pescoço, seus cabelos. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Vi em seus olhos o mesmo conflito que sentia: desejo e preocupação, certeza e dúvida. Vamos enfrentar isso juntos, prometi. Um passo de cada vez. Ele assentiu, encostando sua testa na minha. Vou falar com Mateus amanhã. Soube naquele momento que não havia volta. Estávamos escolhendo um ao outro, com todas as complicações que isso traria. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. No dia seguinte, Henrique me ligou após conversar com seu irmão. Como esperado, Mateus não reagiu bem. Houve gritos, acusações, até mesmo uma ameaça de nunca mais falar com o irmão.
Ele disse que precisava de tempo, explicou Henrique, sua voz cansada. Disse que o que estamos fazendo é imperdoável. Senti um aperto no peito. Você mudou de ideia sobre nós? Houve uma pausa do outro lado da linha que fez meu coração parar. Não, respondeu ele finalmente. Isso me fez ter ainda mais certeza. Vale a pena lutar por você, Beatriz. Por nós. 3 semanas depois, ainda enfrentávamos olhares tortos e comentários maldosos. A família estava dividida. Dona Cecília, após o choque inicial, começou lentamente a aceitar, dizendo que a felicidade dos meus filhos é o que importa, mesmo que seja complicado. Mateus ainda não falava conosco. Mas juntos, Henrique e eu estávamos construindo algo verdadeiro, baseado em compreensão mútua e um sentimento que crescia a cada dia. Não sabíamos o que o futuro reservava, se as feridas familiares cicatrizariam, se um dia todos aceitariam nossa relação. O que sabíamos era que algumas vezes o coração escolhe caminhos inesperados. E que, às vezes, o amor verdadeiro aparece exatamente onde você menos esperava encontrá-lo. Se essa história te envolveu, curta o vídeo, inscreva-se no canal Chamas da Paixão e compartilhe com alguém que ama um romance quente e proibido. Comente aqui. O que você faria no lugar de Beatriz? Seguiria seu coração mesmo sabendo das consequências ou recuaria para preservar as relações familiares?